do livro A Caminho da Luz, a nós trazido pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que, na verdade, era o mentor espiritual do Chico Xavier. Então, o título continua: A Gênese Planetária, capítulo 1. Agora vamos para a parte 5. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram uma reminiscência das promessas do Cristo. E veja bem que Cristo não é nome de Jesus, é um título. O Cristo significa o ungido. Vou procurar as raízes hebraicas lá, vai ver que a palavra ungido é um título. Deus ungiu Jesus para essa missão. Vamos lá. Que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador. É só estudar a história da China milenária, procurar os arcanos, que vai ver que eles já mencionaram Jesus naquela época, milênios antes, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Vai estudar lá Zoroastro, né, que é a religião fundamental dos persas. Não é essa que está aí, que o Islã entrou lá, uma raiz do Islã, né, a raiz mais violenta dele. Entrou lá e dominou o povo. Mas o povo persa, nos fundamentos, eles são zoroastrista. É um mensageiro divino de Jesus. Na Índia védica, os Vedas, eram conhecidos quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. O problema é que Satanás sempre, sabendo que um dia Jesus ia estabelecer o reino de Deus na terra, ele sempre procurou atrapalhar a história da humanidade desde os arcanos mais antigos, para justamente, quando chegar nessa hora, que ele vai ser limpo daqui, né, até 2050, eu já falei isso, vai haver uma varredura terrível aqui na Terra. Vocês pensam que a Terceira Guerra Mundial não vem? Virá, está profetizada. Como estava a Primeira, a Segunda, a Terceira também virá, infelizmente. E vai ser uma coisa terrível, porque agora as armas nucleares estão aí. Esses povos que têm armas poderosas vão se detonarem e vão acabar vindo para o Brasil, como já disse Emmanuel, o Chico Xavier, e vão partilhar o Brasil. Porque o Brasil não tem arma para brigar contra ninguém. Então, eles vão dividir o Brasil todo entre eles. Bom, uma secreta intuição iluminava o espírito divino das massas populares.
Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus. Em todas as suas circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis, na poeira dos sóis que rolam no infinito. Diz aqui Ramatiz, que conhece um bocado. Agora, esse título, o Filho de Deus, ele é um dos únicos aqui da Terra que pode ser chamado o Filho de Deus. Porque o Filho representa o Pai. O Filho, na essência da palavra e do entendimento sério da coisa, o Filho é a expressão do Pai. É uma réplica do Pai. Claro que, no conceito humano, os filhos não têm, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o pai. O pai pode ter um caráter exemplar e ter filhos tortos. Né? Vamos lá. Tem um asterisco aqui, uma nota, eu vou ler também, mas depois vamos continuar lá embaixo. Então, essa nota diz o seguinte: entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei, isso aqui é a palavra já de Emmanuel, tá? Esse parênteses aqui. Procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível, falei lá em cima Ramatiz, mas na verdade tudo aqui é de Emmanuel. Isso aqui é um parênteses de Emmanuel, que ele está falando do livro A Caminho da Luz. Tá? Eu falei e me equivoquei, porque eu comento outros livros, me equivoquei, mas esse livro todo aqui, tudo aqui é Emmanuel que está falando, não é Ramatiz, tá? Perdoem aí, eu não vou apagar a postagem, porque isso é trabalhoso, e eu vou dar continuidade. Então, voltando aqui, apresentando meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre o complexo ou os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista. Mendel, né? Aquele célebre estudioso aí da área médica, né? Nessa época da evolução planetária. Bom, aos propósitos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregentado em tribos numerosas. Então, vamos colocando aí dentro desse estudo do livro A Caminho da Luz, o momento, então, que ele está falando do primata. Que vou repetir aqui só para ficar mais claro. Aos propósitos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Porque a evolução, né, do tipo humano,
para chegar a um tipo primata hominis. Seguindo, assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados lá nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento, em corpos de raças primigênicas, não deve causar repugnância ao entendimento. Porque sempre, por exemplo, esses espíritos degradados, eles também vêm ajudar as raças primitivas humanas, aquelas raças que passaram a habitar em corpos humanos no planeta Terra. São os originários ou homens do planeta Terra. Já esses que vêm degradados foram originários homens em outros planetas. Já são mais evoluídos. Só que como eles falharam lá na escala evolutiva, eles, como corrigenda, né, das leis divinas, eles são obrigados a reencarnar em mundos mais atrasados. Mas eles acabam trazendo avanços. Isso não quer dizer que eles trazem avanço baseado nos fundamentos da palavra de Deus. Traz baseado em sua inteligência. Porque a inteligência e o amor são coisas diferentes. O amor vem do sentimento elevado, puro. A inteligência vem da experiência tecnológica, mecanizada. Vamos lá. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênicas, não deve causar repugnância o entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pelas circunstâncias de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinária imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades da mão. Está dando para entender o porquê das raças humanas, variedade? Será que ainda vai continuar esse preconceito bobo, infantil, que não tem nada a ver? Espírito nós todos somos espíritos. Reencarnamos assim, assado, homem, mulher, doente, sem braço ou sem perna, doente mental. São circunstanciais, corrigenda, outras coisas. Não tem nada a ver. Tá? Esse negócio de, porque, como uma vez, infelizmente, eu vi de uma pessoa que ela, descontente por ter nascido negra, né, falou um negócio absurdo. Falou como ela não estava pegando, e a maioria das pessoas que estava pegando o que ela conhecia, pegando o vírus, né, esse vírus aí que andou aí, a maioria era branca, e ela queria pegar o vírus para morrer. Acabou dizendo que até isso de ruim não acontecia com ela para deixar de ser negra. Uma coisa absurdamente, né, pobre de entendimento. Por isso que Jesus dizia: buscareis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância, porque a ignorância é o grande mal da humanidade. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negras e amarela, que era mais considerada amarela, assim, no Oriente,
Ainda há um tipo assim de classificação, mas hoje em dia já não se leva muito em consideração isso. Como esse livro tem 70 anos, e ele está falando para um povo há 70 anos atrás, havia muitos conceitos ainda, né, de coloração. Né? Se bem que outro dia, faz 3 dias, faz uma semana, me entrevistaram aí na rua, aqui em São Paulo, né? E me perguntaram na minha frente o que você se considera de raça. Eu falei, cara, por que ainda faz um tipo de pergunta dessa no Brasil? O brasileiro é uma raça mestiça. Mas claro, quer dizer, para que essa classificação de raça? Para quê? Só falta perguntar qual era o sexo da tua mãe. Só falta perguntar isso. Desculpe a minha irreverência, mas tem coisas que eu sou humano, eu não consigo aceitar assim sem reflexionar. Não falei grosserias para ela, falei, bom, eu não posso me considerar negro porque eu não sou negro, mas eu sou branco, pronto. Que diferença vai fazer? Quem vai pagar minhas contas? Por ser branco, ou preto, ou negro, ou amarelo, ou sei lá. Bom, entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria e da Atlântida, e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos, ou de conhecimentos dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Isso aqui é uma nota do Espírito Emmanuel, tá? O livro está sendo transmitido por ele, mas isso aqui é uma nota. Finalizou. Vamos continuar com outro subtítulo. A civilização egípcia, agora vamos falar sobre os egípcios. Dentre os espíritos degradados da Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Estamos falando dos egípcios lá de 4.000, 5.000, 6.000 anos antes do Cristo, né? Antes do Cristo, antes de Jesus. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Olha que coisa. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Se formos estudar profundamente, com sobriedade, a história do povo egípcio, vamos ver que tudo isso que no tempo de Moisés, né, não por culpa de Moisés, não tem nada a ver, já havia aquela deformação sobre deuses parecendo com animal, coisa e tal, isso aí já foi a artimanha de Satanás que se meteu no clero da religiosidade do povo egípcio e começou a difundir ideias idiotas, malucas, de colocar um animal com uma cabeça, um deus com a cabeça do animal. Como eu já falei aqui outro dia, né, que ainda existe na Índia, quando nasce uma criança com 6 dedos, ele é um deus. Quando nasce uma criança com, sabe, com aquela doença que aparece uma tromba aqui, é um deus. Eu não vou ficar falando aqui o nome dos deuses, que não interessa. Bom, em razão de seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo o animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates
resplandecentes, uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante ao qual sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre no plano tangível do planeta, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos. Todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Você vê que a ideia, né, lá no íntimo dos espíritos, de fazer aqueles momentos imensos apontados para o céu, era já aquela saudade, aquela vontade de retornar ao mundo espiritual do qual eles foram degradados. Agora vou entrar no outro subtítulo, eu sei que já está longo, mas me desculpe, aqui é um livro muito sério, eu vou continuar mais um pouco. Tem um subtítulo aqui que é A Ciência Secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Que a grande maioria do povo egípcio naquela época, vamos dizer, o povo mais humilde, eles não tinham capacidade de entendimento, não tinham idade evolutiva para entender a idade evolutiva que já estavam aqueles egípcios que estavam no topo da evolução lá no Egito, mas que foram degradados para cá e estavam lutando para retornar. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados dos seus mistérios. Se alguém ler aqui um livro chamado, eu postei ele todinho no TikTok. Eu não lembro agora como eu coloquei lá, que já faz algum tempo, mas ele conta, o livro é baseado na história do faraó Menefá, que é quando Moisés retira o povo do Egito. Aí conta a história lá, um pedaço da história de como isso tudo aconteceu e de como esses iniciados guardavam esses segredos. Não conta tudo, mas tem umas coisas interessantes ali. Bom, mas está lá no TikTok, são dezenas de capítulos que eu postei o livro lá, fiz alguns comentários. Vamos seguindo aqui. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao ciclo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa de seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Olha que coisa, hein? Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Foi daí que surgiu essa deturpação da religiosidade egípcia, onde esses espíritos mais evoluídos conseguiram retornar para a capela, né? Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento havia guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade teria
terrestre teria que realizar, porque já tinham passado por lá, né? Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Bom, finalizando aqui, deu mais de 25 minutos, mas eu achei importante continuar. Esse é o livro A Caminho da Luz, parte 1, capítulo 1, parte 5.